O projeto foi aquilo que a gente conseguiu construir com os grupos, né? Então não é algo que a gente fez para os grupos, é uma coisa que a gente fez junto com eles. Acho que o principal ponto é que esses grupos estão podendo explorar a sua linguagem, os seus métodos de trabalho. A gente já está na segunda edição e cada grupo tem as suas especificidades. Acho que o mais legal são os diálogos diversos que estão sendo construídos, né? Tentando tecer uma cena com os retalhos de cada trabalho, né? Então a gente tem 3 vertentes, que é a oficina, é a apresentação do espetáculo, é o debate e é o nosso consultor que vem da Bahia, o Ângelo Flávio. São muitas relações e sensações vividas em apenas um mês, que você uma hora é propositor dessa arte, né? Como quando você está ali na oficina, você está se relacionando com o público, apresentando o seu método de trabalho, apresentando o que você faz. A gente fez um primeiro levantamento com alguns nomes e o Grupo Trança estava ali e a gente percebeu uma heterogeneidade de linguagens, de formas de trabalho. Então o Grupo Trança, que vem com essa questão do teatro negro, a gente sabe da existência de alguns grupos de teatro negro que se coloca como teatro negro pelo Brasil e tem um representante dessa forma de fazer, né, dessa questão do teatro. Em Sorocaba foi uma coisa que enriqueceria bastante o conjunto, né, do projeto. Antes do projeto acontecer, já vem essa relação de, poxa, nos escolheram, estamos lá, vamos desempenhar e desenvolver esse trabalho. Foi uma experiência assim, maravilhosa, foi incrível. Passei por momentos que, é engraçado, né? A gente está na arte, você fala assim, eu nunca mais vou viver esse momento, né? Aí depois passa o tempo, você vive de novo. Então, para mim, foi muito bom. A sensação foi maravilhosa, assim. Eu acho que a peça, tanto a peça quanto o bate-papo que a gente teve com o Ângelo, acho que foram questões quase inéditas aqui no Sesc Sorocaba. Embora a gente tenha, claro, a gente esteja sempre aberto ao debate da questão racial como um todo, acho que isso dentro da dramaturgia, se a gente trabalhou alguma vez, ainda foi muito pouco. E a gente tem como instituição com um caráter formativo, a gente tem por obrigação abordar essas questões e reconhecer que essa produção existe, né? A gente percebeu nesse contato com o Trança, o teatro negro, ele se chama teatro negro porque ele parte da subjetividade do negro. Então, ter isso sendo construído aqui dentro, mesmo que seja uma peça que já estava acabada, mas que veio ser apresentada aqui, numa relação diferente com o ambiente, numa relação com outras pessoas, ter isso sendo construído aqui dentro foi muito produtivo para nós e para todo mundo que frequenta também, né? O que é um teatro negro? Para mim, é difícil. Por quê? Porque a gente está falando de uma realidade nossa. A gente está falando eu estou falando da minha história. Eu estou falando de mim, eu, Clarice, mulher negra. E quando você fala de você, é mais difícil do que você pegar uma história que não é sua. Por quê? Você começa a reviver tudo de novo. E é assim, reviver os momentos, a sensação, aquela coisa assim do tipo, como é difícil ser mulher, e como é difícil ser mulher e negra num país que ainda a gente tem que gritar a todo momento, olha, a gente está aqui, a gente está, sabe, a gente tem história para contar, mas não uma história inventada. Não uma história criada por uma outra pessoa, mas sim a minha história. Foi assim, difícil. Por quê? Porque eu descobri várias coisas que eu não entendia ainda. Eu descobri que eu tinha coisas que eu não entendia quando eu era criança, eu vim entender o porquê agora. Eu falei, gente, nem eu mesma conhecia a minha história. Olha que complicado, né? As pessoas contam a nossa história inventada e nós mesmos não sabemos. Eu não sei se é porque a gente não... mas não sabemos. E falar de negro é muito difícil no Brasil, em qualquer sentido. Ainda mais eu que sou do interior. Eu sou de Itaporanga, do sítio. Então, para mim, foi mais difícil ainda, eu acho, assim, porque eu vim para uma cidade, uma realidade que eu não conhecia. Eu passei por situações que eu não sabia que eu ia passar. Mas eu acho assim que nessa dificuldade eu cresci bastante. Quando a gente faz teatro negro, a gente está passando por um processo de uma questão afirmativa, né? Do dizer eu sou
negro, eu participo desse grupo étnico, racial, social, historicamente desapropriado, historicamente escravizado, historicamente violentado, historicamente apartado da sociedade. Então a gente passa por um processo que começa lá em 1944 com o Teatro Experimental do Negro, que o Abdias do Nascimento ele já trouxe essa ideia do teatro negro. Quando me perguntam o que é teatro negro, que pra gente ainda é uma construção, né? A gente ainda está estudando, a gente ainda está se entendendo dentro dessa lógica do teatro negro. Pra gente, o que a gente tem muito forte é que o teatro negro é aquele teatro que se apropria da história e da realidade do negro e o seu papel. O teatro negro é um teatro que, para um país como o nosso, diverso como o nosso, que até então só tem colocado através dos filmes, das novelas e através dos patrocínios nos grandes teatros, dramas que não traduzem os dramas da população negra. Então, esses artistas negros, entendendo essas sedes sociais, têm tentado organizar através dos mecanismos artísticos, através do teatro, não é? Organizar expressões artísticas que traduzam os dramas da comunidade negra, que muitas vezes são dramas que infelizmente é o drama da sobrevivência, que é o direito à vida, é o direito à escola, né, tá o drama também da segurança pública. Esses, infelizmente, são os dramas mais urgentes da população negra nesse tempo, né, que eu estou te falando. O teatro negro, para mim, é um teatro que traz na sua referência, na sua construção estética, matrizes que estão para além da nossa referência eurocêntrica e europeia. E é um teatro que bebe das fontes afro-brasileiras, que tem uma matriz ainda mais antiga da África, seja na sua forma de construir a narrativa, que está numa referência muito mais ligada à ancestralidade, às narrativas orais, a uma estética que bebe na cultura popular, que traz as suas matrizes africanas. Eu acho que um teatro negro ele se define a partir da sua elaboração estética, que bebe na negritude e que também traz no discurso a sua uma posição política, social, histórica da experiência do negro no Brasil. Então são os negros que se autoafirmam, que buscam dentro das suas histórias e das outras histórias de negros semelhante às nossas e constitui uma dramaturgia cênica e um espetáculo que diz sobre essa parcela da sociedade. Para a gente é muito importante a gente resgatar as nossas histórias, a nossa ancestralidade e o nosso papel social que foi totalmente escamoteado pela classe dominante branca desse país, né, que tentou de uma forma embranquecer esse país através das suas diretrizes de classe dominante. Aí que tá, né? A gente está falando do teatro negro, pensando no eixo Rio-São Paulo, e aí o teatro negro em Sorocaba, como se isso fosse uma coisa nova. E na verdade é novo no sentido de a gente estar falando de um teatro negro. Mas as culturas afro-brasileiras, elas sempre tiveram em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, em Rio, São Paulo, em Nordeste e Norte. Na verdade, essas culturas sempre se comunicaram. O fato do Grupo Trança estar fazendo um teatro negro em São Paulo nada mais é do que um reflexo de uma vivacidade, de uma existência no tempo dessas culturas negras. É a permanência dessas culturas no tempo. E aqui, agora, são materializadas pelo Trança. Mas esperamos que os nossos dramas também sejam outros, que seja o drama de um homem diante do mar, sentindo que é esse mar, ou o drama, né, de um homem negro, não é, que está diante da sua primeira empresa e não está conseguindo liderar um grupo vindo de diversos países. Ainda esses não são os nossos dramas, mas também serão futuramente. Mas a gente precisa de ter pessoas escrevendo e mostrando esses dramas para que a sociedade como um todo, num processo de catarse, possa se ver, não é, e se curar. Porque a arte é cura, não é terapia, é cura. Bom, o Corpo Notícia
É um processo muito louco e um processo muito forte. Como o espetáculo, ele passa pela realidade, pela ficção, ele passa também na nossa vida dessa forma. Porque a gente começa com um processo de um ator que tem uma urgência imensa de denunciar e de relatar histórias vividas e vistas de um racismo latente e forte e que quer levar isso à cena, e uma atriz que nega essas questões a princípio, no início de tudo isso, há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, o Marco Antônio chegou com um jornal, né, de um relato de um jovem que foi assassinado pela polícia e falou assim: Clarice, o nosso próximo espetáculo a gente vai falar do negro. E a minha primeira reação foi falar não. Eu acho que ele até ficou assustado. Quer dizer, acho não, ele ficou, porque 2 dias depois veio um psicólogo, o Marco Pereira, para conversar comigo. Mas talvez aquele meu não foi para negar eu mesma, eu acho, assim. Aquele medo de falar de mim mesma, de falar de negro. Naquele momento eu achava assim que eu, como mulher negra, eu não queria mexer numa ferida que mal criou uma capinha. Então eu falei, eu não quero. E na minha cabeça, eu imaginei que eu ia criar uma cena, que ia ser sendo chicoteada, entrar numa cena com máscara de ferro, sabe essas coisas que tá ainda latente, tá viva ainda. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu não... Essas representações que eu não vivi. E é uma coisa que é tão forte, que eu acho que quem representa tem que ter muita força, eu não tenho. E foi assim, até o ponto de eu falar bem assim, tá aí, né? Pra quê? Pra que não? Se tá tão escondido, e por que eu tô negando tanto? Por que eu não tô querendo falar? Por que ainda as outras pessoas vão continuar contando a minha história? Então, pra mim foi bem dolorido, foi muito dolorido, ao ponto assim, de eu passar noites em claro, angustiada, desesperada. Então o Corpo Notícia, ele é um espetáculo que, além de falar da nossa vivência, falar da nossa ancestralidade, ele fala desse tempo real. Ele fala dessas perversidades sociais, edificadas através de uma república, de um governo, que é a nossa cultura brasileira. Então, o Corpo Notícia é esse espetáculo que ele transita pela ficção e pela realidade, ele transita dentro de uma poética, de uma estética negra, porque são vozes da periferia que vão à cena, construída dentro das estéticas do teatro, da dramaturgia, da cenografia, da iluminação, da música, e tudo muito bem escolhido, né? Para que chegue de uma forma nua e crua essa realidade no espectador. Então a gente transita entre, eu costumo dizer, eu não sei nem se é correto, se o diretor diria isso, mas a gente transita entre a porrada e amor. O amor, a porrada e o amor. É o nome do espetáculo, Corpo Notícia, relatos sobre o amor e a violência. Eu acho que quando a gente diz o nome do espetáculo já está dado o que é. Grupo Trança, hoje, 2016, agosto de 2016, ele está configurado em 2 atores. Um homem e uma mulher que se entendem e se afirmam como negros, brasileiros, e é um grupo que dialoga com as questões intrínsecas que se revelam e permeiam a vida desses 2 atores. E 2 atores que têm como compromisso criar dentro dessa cidade um lugar de fala dentro da poética e da estética do negro dentro das artes cênicas, dentro de uma perspectiva da poesia e do enfrentamento e da denúncia. São essas as relações que o teatro do Grupo Trança de Teatro se compromete neste momento em se constituir como um grupo teatral. E para mim, o Grupo Trança, ele é essa faculdade. É com esse grupo que eu aprendo, apesar de ser só eu e ele, eu e o Marcos e eu. Então, é como se o Marco fosse a minha faculdade. Porque tudo que eu sei, ele sabe disso, tudo que eu sei, mas é verdade. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, foi ele que me ensinou. Olha que engraçado.
engraçado, irônico E preocupante. e preocupante. Por quê? Porque nós, como grupo, a gente vai ter que pensar futuramente se a gente vai querer ser um grupo ou a gente vai querer ser formadores também. Não que a gente vai formar atores, mas plantar a sementinha, sabe? Aquela curiosidade. Então, o Grupo Trança, para mim, é isso. É com o Grupo Trança que eu sou tudo que eu sou. Então, é com o Grupo Trança que eu vou viajar para São Paulo assistir peça, é com o Grupo Trança que eu leio, é com o Grupo Trança que eu pesquiso, é o Grupo Trança que me faz ser essa mulher, essa atriz que eu estou tentando e estou querendo ser, porque eu acho ainda que eu tenho muito que caminhar. E ainda mais aqui nessa cidade, né, que eu não tenho para onde me formar, me buscar. Porém, o Grupo Trança me dá essa possibilidade de pegar ali, estudar aqui e buscar ali. Então, para mim, o Grupo Trança é a minha faculdade.